O tema da unidade percorre a Epístola aos Efésios como um fio de ouro. Paulo traz para o seu legítimo lugar a sua discussão sobre a unidade da Igreja como a nova humanidade, a família. Se houve algum exemplo ou um modelo de unidade, esse exemplo é a família. A unidade da família aponta para além dela mesma, assim como a unidade da Igreja aponta para a unidade do Deus triuno e seu relacionamento com a humanidade. Este estudo se concentra em 3 temas principais. O primeiro, unidade no relacionamento entre marido e esposa. O segundo, a única maneira pela qual a família mantém sua unidade é estar no Senhor. E o terceiro, uma família que está no Senhor aprende a se respeitar e amar. Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo semanal de revisão da lição da Escola Sabatina. Olha, caneta na mão, Bíblia, lição, e se você tiver um papelzinho para anotar, é importante porque nessa semana nós vamos revisar um tema ligado à família, maridos e esposas juntos na cruz. Vamos ao verso para memorizar. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, vamos observar esse verso para memorizar. Eu destaquei 2 palavras nessa primeira parte do verso: amor e entrega. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Observe que há uma relação de comparação na proposta do nosso sentimento para com a esposa, como também Cristo amou a igreja. E há uma espécie de entrega. Ele amou a tal ponto que se entregou por ela. Esse conceito dá para explorar muito tempo aqui na lição, mas nós não temos esse tempo. É importante que você saiba o seguinte: você ama a sua mulher? Sim, então esteja disposto a se entregar por ela. Esse é o conceito fundamental do amor. A segunda parte do verso mostra o propósito para o qual você ama. Então você ama, você se entrega, e essa entrega tem um propósito: santificar, purificar pela palavra, ok? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Extraordinário esse texto, dá para ficar aqui muito tempo, mas o importante é que você sabe que Deus tem um propósito. Ele quer santificar a sua igreja, Ele quer transformá-la, Ele quer purificá-la, e isso começa pela palavra. O esboço apresenta 4 pontos. Eu quero destacar aqui o fato de que eu não vou estar seguindo a sequência da lição de cada dia. Eu organizei tematicamente. A palavra-chave para a lição dessa semana é unidos. Aí temos o modelo, lição de quinta-feira, o referencial, lição de quarta, o conselho, lição de domingo, e a noiva, lições de segunda e terça-feira. Então esse é o esboço. Baseado nesses 4 pontos, você pode revisar a lição. O modelo. Primeiro, analise a teologia do casamento. Deus uniu. A teologia do casamento, ela apresenta um fato importante: é osso e carne. Somente assim que há a relação de unidade. O homem e a mulher se unem formando uma só carne, ok? E é importante que você saiba que na teologia do casamento, esse osso e essa carne só separa com a morte. Segundo ponto importante na relação do modelo é a sexualidade no casamento. E isso tem que ficar claro, muito mais ainda no dia de hoje. É homem e mulher, ok? Observe que aí no esboço eu deixei um texto bíblico que você pode usar como referência para a sua abordagem, para a sua revisão. O referencial. O referencial é o ensino contracultural. Ame como você se ama. Eu acho até que isso aqui é um ponto muito interessante. Porque
a maneira como eu amo ao meu próximo, ao meu cônjuge, está muito ligada à minha autoestima, à minha relação comigo mesmo. Quanto eu me amo? É um ponto de reflexão. E o referencial, como a si mesmo. Ninguém abandona a própria carne, ninguém deixa de cuidar da própria carne. Leia o texto de Efésios 5, 28 e 29. É muito interessante você fazer um comentário sobre essa questão. Ninguém odeia a própria carne. Então, o quanto você se ama é o que deve refletir no quanto você deve amar o seu cônjuge. Ou, se você não ama o seu cônjuge, sinal vermelho para você. Você não se ama. Vamos para o ponto, o conselho. Sujeite-se como ao Senhor. Nesse ponto é importante. Eu até copiei o texto da lição. Escute só. A esposa deve submeter-se como se o marido fosse Cristo? Ou Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão? Leia o texto de Efésios 5, 21, que sugere que a mulher se submeta ao marido. Preste atenção no texto, leia lá o texto. Agora, o que é importante você entender é esse ponto aqui. De que tipo de submissão nós estamos falando? É um modelo de submissão em Cristo? Ou a mulher deve achar que o marido é Cristo e tem que submeter a ele? Marque a resposta certa. Vamos ao item final. A noiva, a igreja que vigia. Leia esse texto de Efésios 5, 27 e 2 Coríntios 11, verso 2. São dois textos que estão aqui na Bíblia e que é importante você revisar para o seu comentário. Lembrando que a segunda vinda celebra as bodas. A segunda vinda de Cristo celebra um casamento. Então nós começamos falando de casamento, uma só carne, e finalizamos falando de um só ajuntamento, Deus e seu povo, com a sua segunda vinda. Eu finalizo com a ênfase nos 3 pontos importantes da lição dessa semana, que tem a ver com a unidade no relacionamento entre marido e esposa. E não esqueça, o referencial é Cristo e sua igreja. O outro ponto, a única maneira pela qual a família mantém sua unidade é estar no Senhor. Unidos em Cristo, se estabelece um parâmetro de unidade na família. E finalmente, uma família que está no Senhor não deveria experimentar abusos, adultério ou violência, pois no Senhor, marido e esposa aprendem a se respeitar e amar. Olha, dê um abraço na sua esposa depois do estudo dessa lição. Se você for solteiro, case para poder depois abraçar, tá bom? Mas festeje essa celebração da unidade em nome do amor. Até a próxima semana. Vá direto ao ponto. Um abraço, fica com Deus.